Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula de plano operacional. Na última aula nós falamos, né, os processos, o que faz parte do processo operacional de uma indústria, né? Falamos sobre alguns aspectos do processo operacional, tanto de comércio quanto para prestação de serviço, coisas importantes, né? Quem não viu, veja. Falamos sobre localização, onde deve ficar e por que deve ficar, e o que deve ser observado para instalar a sua indústria ou seu comércio, né? Falamos sobre a diferença entre capacidade instalada, que é o quanto você consegue produzir, qual é a capacidade que você pode produzir, e a diferença entre capacidade instalada e capacidade de produção, que a capacidade de produção significa qual é a capacidade possível que você pode produzir. Falamos e paramos aqui. Como planejar e programar a produção, né? Falamos que o plano de produção baseia-se em 3 componentes, né? Qual a previsão de vendas, qual o plano de produção, no caso, plano de produção, previsão de vendas, nível de estoque, capacidade produtiva, né? Então, vamos ver. Então, como planejar e programar a produção? Então, devido à sua complexidade, o plano de produção precisa de uma programação. Eu não vou simplesmente começar a produzir do nada sem que eu tenha uma programação, por exemplo, quanto eu preciso produzir, quantos daquele produto eu preciso produzir, ou quantas pessoas eu preciso atender para pagar o aluguel, por exemplo, né? É uma média, né? Que chamamos de programação de produção. Então, você vai produzir algo, você tem que ter uma ideia de quanto você precisa produzir. Semanalmente, mensalmente, diariamente, né? Depende do tipo de produto que seja. Então, trata-se de um desdobramento do plano em diversas áreas produtivas e pessoas responsáveis. Quem vai ficar por cada etapa responsável, né? Eu vou precisar de coordenador, eu vou precisar de gerentes, eu vou precisar. Do que eu vou precisar para produzir, né? Então, faz parte da programação também. Certo? Quanto eu vou precisar comprar para produzir, de quanto de recursos de material, quanto de recurso de financeiro, quanto principalmente recursos humanos eu vou precisar para produzir. Eu quero abrir uma produção de carteira, que Pirá tem muitas, né? Do que eu preciso, qual maquinário que eu preciso, quanto eu preciso produzir por dia, quantas horas de trabalho, né? Que o pessoal que tem produção geralmente, ó, aperta o pé mesmo, fica de vir à noite produzindo até começar a se estabilizar. Quantas pessoas eu preciso, né? Qual a instrução dessa pessoa que eu preciso, qual o nível que eu preciso, né? Para ela produzir, ela sabe costurar, ela sabe montar, ela sabe, o que ela sabe, né? Qual ai, fugi a palavra. Qual é a especialidade que eu preciso contratar? De quantos eu preciso contratar? Depende do tanto que eu vou precisar produzir. Então, tudo depende, então tem que ser feita uma programação. Eu peguei encomenda de 1.000 peças para 15 dias. Gente, eu não tenho noção quanto se produz por dia, tá? De bolsa, 1.000 bolsas em 15 dias é muito, Júcia. Mas de carteira vai. Então, eu preciso de quantas pessoas para acelerar então, eu faço uma programação, certo? De quanto de material, de quanto de produto. Alguns, eles compram o produto. Outros, a fábrica que encomendou, que terceirizou, já entrega a matéria-prima. Então, tudo depende, tá? Mas tem que ser feito uma programação. Compras. Eu digo, gente, que isso, compras. A empresa que sabe fazer compras, a empresa que sabe comprar, ela tem, vamos ver, 80% de chance de, exagerei em 80, né? Mas vou botar 80 mil. 80% de chance de dar certo, porque ela não vai comprar além do que ela precisa e ela também não vai comprar abaixo do que ela precisa. Ela vai comprar o que realmente
precisa. Então, o setor de compras tem a finalidade de suprir todas as áreas com os itens necessários para o pleno funcionamento da empresa. Então, a pessoa tem que saber comprar. Imagine na escola. Se não souber, a pessoa responsável por fazer compras, não souber comprar a quantidade de materiais para a merenda, né, durante a semana. Tem coisas que chegam no dia porque são coisas frescas. Por exemplo, pão, a gente não vai comprar um pão, vai dar uma merenda de pão sexta-feira e não vai comprar segunda, né? Que ninguém vai comer pão duro. Sem que seja uma torrada. Né? Mas, eita, eu tô falando de comida, né? Mas eu vou fazer o quê? Um planejamento do que eu preciso comprar. Eu tenho que saber o que eu preciso comprar. Se for uma fábrica, imagine uma produção parada porque a pessoa de compra esqueceu de fazer o pedido de um material. Por exemplo, se for uma fábrica de carteira, esqueceu de comprar o couro, a linha, a tesoura. São coisas simples, mas essenciais. Até um garrafão de água, né? A pessoa não vai trabalhar o dia todo sem beber água. Certinho? Então, é um carro-chefe a saber comprar. Então, o processo de compras é composto por 7 fases principais, conforme proposto por Chavinato. Então, são elas. Primeiro, pesquisa de mercado de fornecedores. Vocês estão vendo que na primeira aula eu falei da importância de se ter bons fornecedores e, novamente, a gente vai falar de pesquisar o mercado de fornecedores. Quais os fornecedores que você precisa para cada tipo de produto ou para cada tipo de material que você vai produzir tal produto, porque tem produto que precisa de N tipos de materiais. Então, o segmento de compras pesquisa os possíveis fornecedores. Geralmente faz-se o quê? Uns 3 orçamentos, né, para saber, conhece-se primeiro também a qualidade dos produtos de tais fornecedores para saber não só o valor, mas saber se é bom o produto, né? Pesquisar e pedir amostra, dependendo do tipo de produto, pedir amostra para você conhecer o tipo de produto dos tais fornecedores. Se for no caso à distância, né? Recebimento de ordem de compra. A pessoa que faz a lista de compra, ela vai, nem sempre é ela que vai ou até o local ou retirar ou ir buscar ou, enfim, se deslocar até outra cidade para comprar, nem sempre é a mesma. A pessoa que faz a lista de compra, tá, às vezes é uma, e a que vai efetuar a compra, às vezes é outra. Então, a que fez a lista é de suma importância, porque ela vai produzir uma ordem de compra para a pessoa ir lá ou retirar ou comprar, etc. Tá certo? Então, o setor requisitante envia uma ordem de compra para, muitas vezes, quem vai aprovar é o financeiro. Se o financeiro tem din-din para comprar aquilo que foi solicitado. Cotação de preços, eu já adiantei, mas enfim. Cotação de preços e de condições para pagamento. É feita a pesquisa de preço com fornecedores cadastrados. Então, você já encontrou os fornecedores, mas não é porque você já encontrou os fornecedores que você vai deixar de fazer cotação de preço. Não. Tenham, no mínimo, 3 cotações. Eu acho, não é nem no mínimo, eu acho bom, um número bom, 3 cotações de preço. Você não vai comprar no primeiro fornecedor, mesmo que ele já seja teu fornecedor há 5 anos. Sempre é bom. Você não vai ficar 5 anos sem fazer uma cotação de preço, pelo amor de Deus. Sempre é bom pesquisar 3 cotações de preço. Esses dias mesmo eu fui comprar não foi para mim não, né, gente? Fui comprar um notebook e aí na primeira loja, olha, foi bem assim, vou contar certinho como é que foi. Primeira loja a gente foi, escolhemos todo a especificidade do notebook, né? E tava de 3.800, aí na hora eu chorei, caiu para 3.520 à vista, 3.670 a prazo. Ok, eu fiz, olha, a gente vai olhar em outras lojas. O cara já olhou assim, mas a gente volta. Tá bom, tá certo. Eu tinha gostado já desse, né? Mas achei, vamos ver. Aí fomos em outra loja. A outra loja foi Magazine Luiza. Aí a gente foi na Magazine Luiza e Casa Bahia. Fomos na Casa Bahia.
Gostei também do notebook. Nesse dia eu exagerei, fomos em 5 lojas. Gostei do notebook, pegamos o preço, mas não tinha para entrega na hora, então descartado. Fomos na Magazine Luiza, a mesma coisa. Gostamos do produto, mas só tinha do mostruário, eu não vou comprar notebook de mostruário. Então, descartado, 3. Aí fomos em outra loja, que eu esqueci o nome, tava de 3.000... Deixa eu lembrar. Eu não lembro não, mas foi 3.400, foi 3.299. Certo, preço de à vista. Sempre pergunte o preço de prazo e o preço de à vista, porque você pode negociar o preço de à vista para a prazo. Aí eu fiz, você divide esse preço de à vista para 3 vezes? Não, verdade, então eu vou na loja da frente, outra loja em frente, bem em frente mesmo. O mesmo produto, mesma coisa, 3.200. Loja frente com frente, R$200 de diferença. Pense. Aí quando eu fui olhar tudo, eu achei meio estranho, diferente do outro, do primeiro que eu tinha visto. Aí quando chegou lá, eu fiz, moça, eu tô com dúvida aqui, eu vou voltar na outra loja e eu vou ver como é que é. Quando eu cheguei na primeira loja, que foi o que eu gostei mais, aquele que tinha feito de 3.200 era um modelo mais antigo, mas aparentava ser igual ao mais moderno, ao mais novo. Aí, quando eu voltei para a primeira loja novamente, já cheguei procurando o vendedor. Vem cá, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, porque eu gostei de um ali da outra loja. Ele, não, olha, deixa eu te mostrar aqui, eu posso fazer para você 3.260. Eu fiz 3.200. Ele, tá bom, para 3 vezes, tá certo. Eu pode bolar. Entenderam? Então, a primeira loja estava de 3.800. Modelo mais moderno. Preço, não foi nem o preço de à vista, foi menos o preço de à vista. Foi quanto aí? R$600 de desconto, ainda para 3 vezes, e era preço de à vista. Enquanto a outra não quis nem conversa, né? E a outra, a que foi a última, queria vender gato por lebre, né? Queria vender dizendo que era a última geração, sendo que não era. Então, cotação de preço. Pesquisa, porque você vai encontrar o melhor produto no melhor preço, tá? E não é porque você... E eu sempre compro nessa primeira loja, mas eu nunca deixo de pesquisar as demais, certo? Então, vamos lá. Contei história demais. Então, escolha o fornecedor mais adequado, né? O comprador compara o quê? As opções de escolha e escolha melhor. Então, tenha sempre, por exemplo, como 3 cotações de preço para cada material, 3 fornecedores, né? Não descartando os que vão aparecer depois. Sempre conheça o produto e conheça os valores, a forma de pagamento, etc. Tá? Depois você faz o pedido de compra, que aí primeiro foi a ordem de compra feita por outra pessoa, tá? Que necessita, geralmente os setores, os departamentos vão fazer aquela lista de compra e vai para a pessoa que vai fazer as cotações, que vai escolher o fornecedor, então vai fazer o pedido de compra, emitir um pedido de compra diretamente com o fornecedor, depois ele vai acompanhar o pedido de compra. Tipo, quando a gente compra na internet, toda hora a gente olha se vai colocar no correio, se vai colocar para a gente rastrear o pedido, né? Que é justamente o monitorar e cobrar do fornecedor a fim de assegurar os prazos. Aqui não tem, mas é uma das coisas que tem que escolher, combinar aqui, também é o prazo de entrega, tá? Prazo de entrega. Como é que eu vou escrever aqui? Tá até bonitinho. Prazo de entrega, tá? Por eles assumidos. Então, lá na cotação de preço, você já vai ver o preço, prazo e o prazo de entrega e o prazo de pagamento. Recebimento de material, que, claro, você tem que fazer o quê? Tem que inspecionar para ver se está com a quantidade que você pediu e com a qualidade que foi assim solicitada também. Então, em suma, no desenvolvimento do plano operacional, é que devemos descrever onde e como os processos produtivos ocorreram ou ocorrerão, englobando os procedimentos desde a solicitação da matéria-prima, como a gente falou agora de compras, né? Até o produto acabado,
que a gente vai lembrar, por exemplo, como vai ser a entrega, incluindo que as quantidades, os custos e todos os insumos que são envolvidos para a produção. Certinho? Nós ficamos até aqui e tem uma atividadezinha no final que vocês já viram, né? Um abraço e até a próxima aula e o próximo assunto. E não esqueçam, façam cotação de preço. Não é frescura, é controle e planejamento. Certinho? Ninguém tem dinheiro jogando fora, né, gente? Se estiver jogando, é para jogar aqui na frente, tá? Pula do Forro 204.